Amém. É um prazer para nós estarmos novamente reunidos, né? Ter você aí na sua casa é muito maravilhoso. Antes da gente começar, eu gostaria que a gente pudesse orar e pedir que Deus realmente derramasse unção naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai abordar nessa noite. Amém? Pai, nós colocamos na Tua presença, Deus, as nossas vidas, Pai. Nós colocamos, ó Pai, as famílias de cada um, ó Deus amado, que congrega junto conosco. Ó Pai amado, os parentes, Pai, nós colocamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, ó Pai, por aqueles que ainda, Senhor amado, lutam, Senhor amado, com enfermidade, Pai. Nós clamamos, ó Pai, que Tu tragas, Senhor amado, recuperação, ó Deus, espantosa e milagrosa, Senhor. É isso, Deus, que nós Te pedimos, Pai. Nós entregamos na Tua presença o nosso país, ó Pai. Entregamos, ó Pai, tudo que tem acontecido, Pai. E nós reconhecemos, ó Deus amado, que nós podemos depender de Ti, porque Tu é aquele, Senhor amado, que é, Senhor amado, o nosso socorro, Senhor. Ó Deus amado, bem presente, Senhor amado, na tribulação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esse tempo na Tua presença. Amém. Queridos, são nesses momentos de muita dificuldade que a gente tem atravessado em todos os sentidos, que a gente precisa falar um pouco sobre maturidade, falar um pouco sobre realidade e falar um pouco sobre quem é o Senhor para nós. É muito assim instigante e muito assim louco a gente observar as atitudes de algumas pessoas que mesmo dentro da igreja elas vivem, elas agem como se elas estivessem na realidade no lugar de Deus e não no lugar de servos e nem no lugar de filhos. Eu gostaria que a gente começasse essa palavra com alguns versículos que estão lá no livro de Salmos 46, versículo 1, que diz o salmista o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, esse salmista, ele foi muito oportuno, por quê? Porque ele fala de algo que é bem natural para ele, algo que é muito simples para ele, porque ele tinha comunhão com o Senhor. Né? E nesses dias desse tumulto todo, dessa pandemia, desse reboliço econômico, desse reboliço político, dessas incertezas nas quais o nosso país caminha e outros países andam também, a gente começa a perceber alguma coisa que parece fugir das pessoas, que se chama maturidade. A gente vê muitas pessoas perdidas. A gente vê até pessoas que deveriam ser bem equilibradas, a gente vê que elas estão perdidas. E por que essas coisas acontecem? E por que essas coisas acontecem justamente, até mesmo com pessoas que são cristãs? Porque na realidade falta esse relacionamento, falta essa maturidade. Esses dias eu tenho ouvido muita história mirabolante. Por exemplo, se você achar na Bíblia um fiapo de cabelo, pega esse fiapo de cabelo, coloca na água e dá para toda a tua família beber, que você não vai ter a Covid-19. Né? E aí você ainda vê pessoas que ainda ficam assim, em dúvida com relação a essas coisas. Porque foi uma criança que teve um sonho. Não, a gente tem visto no Zap, né, em comunhão de pastores, em vários lugares. Comunhão de pastores, não. Na nossa comunhão não tem esse tipo de coisa. Mas a gente vê um monte de gente espalhando, comentando, algumas reações de pessoas. Porque você vai... Eu tive uma revelação de Deus que você vai passar água ungida nos umbrais da sua porta, porque vai haver uma escuridão muito grande, e quando isso acontecer, você fica dentro de casa, não saia de dentro de casa, nem que um parente seu te chame, porque vai ser solto um monte de demônio, e o país vai ficar em trevas, e um monte de demônio. Ou seja,
As pessoas têm um monte de firueta, um monte de, sabe, de coisa da imaginação das pessoas. Né? A gente vê que muitas vezes o nordestino tinha um monte de coisas, sabe, que tomava conta da vida dele. Não é nem somente o nordestino, mas as pessoas, elas são cheias de coisas. Não, tem uma oração do livro X, que se você souber fazer essa oração, a pessoa for dar um tiro em você, o cano do revólver entorta e começa a sair água com ferrugem. Irmão, já ouvi isso, tanto de coisa. Uma mula sem cabeça, tem uma mula sem cabeça. Então, é muitas histórias, muitas fantasias que as pessoas vão, sabe, nas suas crendices, vão imaginando. Eu vi não sei o que lá, não sei o que apareceu para mim. Mas, querido, por isso que o mundo anda do jeito que anda. As pessoas, elas não conseguem, na realidade, ser ninguém. Por quê? Porque elas não são capazes de ter uma atitude como esse salmista teve. Que o Senhor é o meu refúgio. Sabe, Ele é o meu auxílio. Sabe, Ele é o meu braço forte. Por que as pessoas não falam isso? Porque falta muito conhecimento e conhecimento de Deus. Por quê? Porque na realidade elas não amadureceram. E por isso elas andam acreditando em história da carochinha. Elas andam, sabe, acreditando em bicho-papão. Acreditando em um monte de coisa. Por quê? Porque falta maturidade. Porque falta conhecimento da Bíblia. Por isso as pessoas andam tão perdidas. Não, pastor, mas é porque fulano de tal teve uma revelação. Que revelação, ué? Que revelação? Porque fulano de tal teve um sonho. Não, querido. Até uma profecia, a gente pode julgar a profecia. Quantas vezes as pessoas falam, sabe, porque dormiram de barriga cheia, porque, sabe, estava preocupado com alguma coisa, tiveram um sonho, mas na realidade isso aí não provém do trono de Deus, não provém da graça de Deus, porque da graça de Deus, ela provém segurança. O salmista diz, olha, o Senhor é o meu refúgio, Ele é meu auxílio, sabe, Ele é meu socorro. Muitas vezes as pessoas, elas vivem atrás dessas coisas porque elas na realidade não vivem um tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Sabe, daquele tempo de você estar sendo, sabe, levado a um amadurecimento na presença de Deus. Sabe, é muito importante a gente entender isso. E muitas vezes as pessoas, até com desejo de fazer a coisa certa, elas acabam fazendo tudo errado. Tudo errado. Quantas pessoas vão, por exemplo, para um mosteiro e elas ficam lá enclausuradas? Irmão, o que é isso? Jesus, na realidade, ele não ficou em lugar nenhum enclausurado. Pelo contrário, quando ele entrou naquilo que era a vontade de Deus, no ministério propriamente dito, ele, pelo contrário, ele apareceu, ele se envolveu com o povo. Ele tinha relacionamento com Deus, mas se envolveu com o povo. Sabe, muitas vezes, porque nos falta maturidade, a gente acredita num monte de baboseira que as pessoas colocam. Sabe, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas diziam assim, olha, não é para qualquer um ler a Bíblia não, porque se você ler a Bíblia, você vai ficar doido. Você vai ficar doido. Meu irmão, minha mãe leu a Bíblia todinha. Sabe o que aconteceu? Gerou um orgulho muito grande em mim, porque minha mãe, mesmo com a idade que ela tinha, com as dificuldades, leu a Bíblia toda, não ficou doida. Sabe, eu li a Bíblia várias vezes, não fiquei doido. Quantas pessoas não ficam doidas? Pelo contrário, as pessoas, elas passam a conhecer aquilo que é de Deus. Sabe, então muitas vezes nós perecemos, muitas vezes nós pecamos, justamente porque falta essa coisa de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Falta essa coisa de pegar e colocar a prova, colocar no crivo da palavra de Deus para ver se isso é a verdade. Por que muitos cristãos têm atitudes erradas? Porque muitos cristãos vivem uma vida desgraçada, uma vida infeliz. Por quê? Porque falta esse relacionamento, falta essa comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia na graça, crescia na estatura e crescia na sabedoria. Agora, muitos de nós não crescemos. Por que nós não crescemos? Sabe, infelizmente, a gente chega a uma conclusão muito difícil, que tempo de igreja não significa sabedoria, não significa maturidade. Não significa uma pessoa que realmente conhece o Senhor. A pessoa pode saber pregar. Eu vejo um monte de gente pregando um monte de coisa, e na realidade, elas, com a sua própria vida, elas demonstram totalmente o contrário. E aí? E aí? Vai pregar, está pregando da boca para fora, ou está pregando algo que é uma experiência no seu coração? É algo que é fruto de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a gente é enganado, porque algumas coisas elas parecem, mas na realidade
quando a gente vai olhar os frutos, quando a gente vai parear esse tipo de atitude com a palavra de Deus, a gente vê que não funciona assim. Que não funciona assim. Né? Eu queria até pegar um outro texto, está lá no livro de Jó 32. Nele é muito interessante. Né? O título é assim: Eliú irado contra Jó e os seus 3 amigos. Lá no 32, versículo 4, ele diz assim: Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Né? Eliú, na realidade, era o mais jovem dos 4 amigos de Jó, que estava dando conselho para ele. Estava lá Bildade, Elifaz, né? Estava Zofar, todos eles lá tentando corrigir, tentando ajudar de uma forma errada, mas tentando ajudar Jó. E Eliú chega e começa a ouvir os 3, e ele começa a observar que os 3, apesar de ser mais velho do que ele, não tinham resposta para as perguntas de Jó. Lá no versículo 11 diz assim: Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Ou seja, aquele que era mais novo, ele conseguiu discernir que aqueles que eram mais velhos não conseguiam responder. Eles, apesar de ter mais tempo no relacionamento, entre aspas, com Deus, de conhecerem muito mais a palavra, de terem muito mais conhecimento intelectual, eles não eram capazes de responder às indagações de Jó, dar uma palavra para Jó, eles não eram capazes, e aí ele vai e entra. E isso fala muito dessa coisa de maturidade, isso fala muito dessa coisa de nós estarmos dentro da igreja, estarmos envolvidos com a palavra de Deus, mas nós não crescemos. Nós não crescemos, a gente fica, sabe, com aquela condição atrofiada. Muitas coisas da nossa vida que deveriam ser naturais, muitas coisas que deveriam ser orgânicas na nossa vida, não são. Por quê? Porque nós, na realidade, não nos envolvemos a tal ponto com o reino de Deus para que isso seja natural na nossa vida. E aí? E aí? Como explicar alguém que se converte e passa tempos e tempos e não muda de vida? Como explicar alguém que chega para o pastor e fala assim: pastor, mas Jesus mudou a minha vida, eu sou grato à igreja, eu amo o Senhor, eu tenho o maior respeito pelo Senhor, mas quando está atrás, quando está fora, aí fala mal da igreja. Por que isso acontece? Por que as pessoas elas estão na igreja, levantam as mãos, elas levantam os braços e elas louvam, e muitas vezes elas têm aquela carinha de santa, mas o seu proceder não é de acordo com aquilo que ela está fazendo dentro da igreja? Né? Eu entendo que a palavra deixa bem claro que as pessoas precisam pregar, porque o evangelho tem que ser pregado, mas muitas vezes eu fico com o pé atrás, porque as pessoas elas pregam alguma coisa no Instagram, na internet, mas quando você vai ver a vida dessa pessoa, é contra aquilo que ela está falando. Ela está contra aquilo que está falando. Ele está contra aquilo que ele está falando. Quando você pega esses pregadores e vai olhar como é que eles estão na igreja, como é que eles estão com relação à liderança, como é que eles estão com relação à família, e você vai, mas é uma coisa na internet e no dia a dia é outra coisa. E eu ainda tenho outra coisa, que todos nós, quando estamos aqui na internet, a gente coloca a luz, a gente coloca o púlpito no lugar certinho, mas na realidade a gente é natural, a gente é pessoa normal. A gente tem fome, a gente se ira, a gente tem desejo, e tudo isso é normal, e as pessoas elas não conseguem entender isso, e elas começam a colocar algo na mente delas, que muitas vezes tira elas do foco que é Jesus, que tira do foco, porque elas começam a fazer as coisas, porque elas acham bonito, porque elas acham que estão certas, e na realidade não adianta você pregar e não viver. Não adianta você falar e o seu comportamento ser diferente, porque você vai ser descoberto. Vai ser descoberto. Tá? Então é muito importante a gente observar essas coisas. Então, quando a gente fala de maturidade, né, a gente vai lá para o livro de João 15, fala que nós somos ligados à videira.
né? Que nós, quando amadurecemos, nós precisamos aceitar Jesus e estar ligado na videira. E a Bíblia fala que se você está ligado na videira, sabe, a seiva da videira vai gerar em você atitude diferente. Você vai começar a crescer, você vai começar a mudar de vida, você vai começar a ter algumas atitudes que são diferentes de alguém que é criança. Paulo fala, olha, eu queria pregar para vocês como adulto, mas infelizmente eu ainda tenho que voltar aos rudimentos da fé. Por quê? Porque vocês agem, porque vocês têm a atitude de quem é criança. E muitas vezes, em meio a uma pandemia como essa, em meio a uma situação como essa, a gente, ao invés de termos atitude de pessoas que são maduras na fé, pessoas que têm um comportamento pautado pela palavra de Deus, têm uma atitude, na realidade, regida pela vontade de Deus, a gente age como o mundo age. A Bíblia diz assim, que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Mas o mundo não, cada um está na sua, cada um tem o seu direito, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua liberdade. Agora, você obedece ao mundo ou obedece ao Senhor. A matemática espiritual é totalmente maluca. Como 1 mais 1 vai virar 1? Na matemática de Deus isso acontece. Lá no mundo isso não vai acontecer. Mas na matemática de Deus acontece. E muitas vezes nós deixamos de crescer no reino de Deus justamente porque nós não nos envolvemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aponta para o corpo de Cristo. Então não adianta você querer vir com essa historinha de querer pregar para mim, falar, se você não discerne o corpo. A Bíblia deixa bem claro lá em 1 Coríntios 13, né, que se nós vamos cear, se nós vamos tomar o suco que lembra o sangue, comer o pão que lembra a carne, e na realidade nós vamos profetizar, nós vamos declarar, nós vamos memorizar a volta de Cristo, e nós não conseguimos discernir o corpo, nós estamos trazendo condenação para nós. Aquilo que podia nos curar vai nos condenar. Agora, por que isso vai acontecer? Porque muitas vezes nós não amadurecemos. Nós agimos ainda como criança. Quando a gente é criança, engraçado que quando a gente é criança, aqui para nós, né? Quantas crianças já comeram cocô? Quantas crianças já melecaram a casa toda? Por quê? Porque elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Quantas crianças cheias de manha, quando uma casa tem muitas crianças, sempre quando nasce outro, aqueles que são mais velhos normalmente ficam com aquela crisezinha de ciúme. Parece quem? Parece a gente, né? Quando chega uma pessoa mais nova, quando chega alguém que você vai dar mais atenção para ela, ou você tem que dar atenção para aquela pessoa, o que a gente faz? Ninguém olha para mim, ninguém me quer. Por quê? Porque nós não crescemos, porque a gente ainda age como criança. Criança, ela quer tudo para ela quer a comida para ela quer pegar as coisas dos outros, ela não consegue discernir. Agora, o problema é que muitas vezes isso é uma fase de criança e não tem problema quando a criança é criança, porque ela está fazendo aquilo, porque ela está numa etapa, ela está num momento da vida de ser ensinada. Agora, o problema é que nós nos tornamos adultos com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos de criança. E Paulo deixa bem claro, olha, vocês não conseguem discernir isso, porque vocês não conseguiram amadurecer, porque vocês, na realidade, muitas vezes têm que voltar para colocar coisas que são elementares, são coisas de criança, sendo que vocês já deviam estar recebendo um alimento sólido. E muitas vezes nós somos muito imaturos emocionalmente. Nós muitas vezes nós amadurecemos fisicamente, tomamos porte de homem, algumas meninas tomam porte de mulher, algumas tomam porte de mulher muito cedo, mas não amadurece emocionalmente, não amadurece intelectualmente e não amadurece espiritualmente. Né? Pastor, mas como é que eu vou ver isso, querido? Abrindo o seu coração. Abrindo o seu coração. Quantas pessoas têm tantos anos na igreja, mas continuam agindo como criança? Quantas pessoas chegam até tem pouco tempo que aceitou Jesus, às vezes tem até mais idade, mas elas conseguem discernir muito mais fácil. Por quê? Porque abriu o coração, conseguiu entender quem é o Senhor, conseguiu entender o que é a igreja, conseguiu discernir o que é corpo. Já imaginou? Já imaginou se o meu braço chegasse para mim hoje? Não, eu não quero mais ser seu braço não, tu está muito gordinho. Não, de jeito nenhum, eu não nasci para ser braço de gordinho.
Não quero, tu já está envelhecendo, eu quero ser um braço de quem malha. Quero ser um braço de quem malha. Não, eu quero ser o braço do Cleomar. Ah, não, eu quero ser o braço do Atualpa. Não, eu quero ser o braço do Alexandre, do André. Né? Eu quero ser o braço do Arthur. Né? Já imaginou isso, meu braço querendo fazer isso? Você não imaginou, né? Mas muitas vezes você faz. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos cheios de coisinha, nós não conseguimos discernir o corpo. Nós tomamos decisão baseada na nossa criancice. Nós tomamos decisões baseadas nos nossos desejos, nos nossos caprichos. Quantas pessoas tomaram decisão baseadas em si mesmo, não levaram em conta o corpo. Sabe, querido, Jesus, ele deixa bem claro, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Eu não tomo atitude que eu não vejo o Pai tomar. Sabe, ele conseguia discernir isso. Por quê? Porque havia maturidade. Porque havia discernimento do corpo de Cristo. Havia discernimento, sabe, da sua missão. Agora, muitas vezes nós não conseguimos discernir isso. Muitas vezes nós não atentamos para isso. Muitas vezes nós agimos como esses irmãos lá que estavam conversando com Jó. Né? Às vezes agimos como Eliú. Né? Porque a grande verdade é que maturidade está muito ligada a esse envolvimento com o Senhor. Quantas pessoas sabem pregar? Quantas pessoas sabem discernir um monte de coisa, mas são imaturas? Elas não conseguem discernir o corpo de Cristo como ele verdadeiramente ele o é. Paulo era um homem que tinha vida com Deus. Paulo era um homem que conseguia discernir o valor de uma vida. Como alguém vai pregar, e está cheio de gente pregando, como alguém vai pregar se não consegue ver o valor do corpo de Cristo? Toma decisões baseadas nas emoções, toma decisão baseada nos desejos, e não procura, sabe, se pautar naquilo que é do Senhor. Agora você imagina comigo, se Jesus não tivesse vindo debaixo da ordem do Pai, se Ele não tivesse vindo segundo a vontade de Deus, se Ele não tivesse vindo no propósito do Pai, o que ia acontecer? Seria mais um a morrer, seria mais um a sofrer, seria mais um a ensinar, seria mais um a ajudar, seria mais um a produzir milagres. Produzir milagres. O que você acha que é produzir milagres? Orar por uma pessoa e ela ser curada não é um milagre? Quantos de nós aqui, quantos de nós já orou por alguém e ela foi liberta da enfermidade? Quantos de nós já oramos pelas pessoas e elas foram livres de demônios? Né? Quase todos nós temos comunhão com isso. Mas vocês oram e isso acontece? Oramos e isso acontece. Por que vocês não oram por causa do coronavírus? Do mesmo jeito que Jesus estava lá e nem todo mundo foi curado. Porque a cura, tudo que acontece está debaixo de quê? Da vontade de Deus. Está debaixo de quê? De uma dependência de Deus. Muitas vezes nós estamos tão imaturos porque nós queremos discutir com Deus. Nós queremos mostrar para Deus o que Ele deve fazer. E a grande verdade não é essa. E aí quando você para e analisa, sabe, Jesus ele tinha maturidade, ele sabia muito bem o que tinha que acontecer na vida dele. E ele sabia onde ele tinha que chegar. Você não vê Jesus como desesperado. Você não vê Jesus com um sotaque de ira, com um rompante de ira, com um rompante de carnalidade. Por que você não vê isso? Porque havia essa maturidade em Jesus. Ele sabia muito bem quem ele era. Sabe, querido, Deus, Ele quer te levar a esse nível de maturidade. Sabe essa coisa de criança? Eu vou jogar essa folha, se ela cair aqui, é a vontade de Deus. Vou jogar essa folha, se ela cair ali, é a vontade de Deus. Não, eu vou orar e vou abrir a Bíblia. Não, eu estou morrendo de raiva de fulano, estou com vontade de matar fulano de tal, e eu vou orar, e se Deus me permitir, eu vou lá e mato. Aí você vai lá e ora, abre a Bíblia e cai lá no texto que Davi está lá arrancando a cabeça de Golias. E aí? Querido, isso não é brincadeira. Muitas pessoas, elas lidam com o reino de Deus como se fosse algo, sabe, de superstição. O reino de Deus não é superstição, o reino de Deus é princípio, querido. Sabe, se Jesus tivesse feito tudo aquilo que Ele fez, sabe, não tivesse debaixo da vontade do Pai, seria mais um. O que fez diferença de Jesus foi justamente porque Ele estava debaixo da vontade do Pai. Porque Ele passou por tudo debaixo da vontade do Pai e absolutamente em comunhão com o Pai. Sabe, nós precisamos entender isso, precisamos discernir isso.
Precisamos discernir isso. Sabe, quando nós amadurecemos, quando nós começamos a pegar as verdades de Deus, nós começamos a falar: Deus, o que é isso, Deus? Eu não tinha nem prestado atenção nisso, mas olha o que tu está falando, olha o que tu está me mostrando. Quando nós nos envolvemos com essa verdade que transforma, essa verdade que quando você se converte, você é uma pessoa. E com o passar do tempo, Deus vai tratando da tua vida, você vai mudando os seus comportamentos, você vai aprimorando a sua vida, sabe, você vai crescendo juntamente com aquilo que Deus está fazendo, você vai se tornando uma pessoa fiel, você vai se tornando uma pessoa que na realidade tem temor de Deus. Sabe, olha quantas vezes as pessoas passam anos e não são fiéis. Se você não é fiel a Deus, se você não presta atenção naquilo que é Deus, se você não prioriza a Deus, aonde está a autoridade para você falar dele? Você está falando de alguém que você não conhece, está falando de alguém que na realidade não assumiu o lugar, sabe, de importância na sua vida. E é isso que Deus ele quer nos chamar a atenção, de nos levar a amadurecer, parar de coisinha, parar de criancice. Esse nível de maturidade é muito importante que ele venha sobre nós. Quando a gente observa tudo que está acontecendo no reino de Deus, sabe, a gente vê muita imaturidade nas pessoas, vê muita imaturidade. Quando eu me converti, eu vi algumas coisas de uma forma. Aí, com o passar do tempo, eu ia aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo com outros pastores. Muita coisa foi mudando, muita coisa foi mudando. Né? Eu lembro que a gente normalmente só pregava de roupa social, agora a gente normalmente nem usa roupa social mais, porque as coisas vão mudando. Sabe, nós precisamos amadurecer. Muitas vezes a gente vê as pessoas, elas estão ainda cantando os mesmos hinos. Elas não conseguem evoluir em Deus, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem avançar. Elas conseguem ficar só naquela coisinha lá. Ah, não, mas eu não dou conta. Ah, não, mas nós somos pequenos. Não funciona assim. Maturidade está ligada a você avançar. Maturidade está ligada a você, sabe, vencer. É isso que Deus ele quer para você. Sabe, Deus ele nos chama, sabe, a entrar num livro de relacionamento com Ele. Para quê? Para que a gente possa amadurecer. Quando a gente era pequeno, né, menino, o que fazia? A mãe: vai tomar banho, menino. Eu acredito, pelo menos eu imagino, que não precisa da sua mãe ligar para você e falar para você tomar banho. Por quê? Porque você amadureceu, você conseguiu discernir, e essa coisa de tomar banho já virou uma coisa normal para você, pelo menos deveria ser. Quando você percebe, você está se sentindo suado, você precisa ir lá tomar o seu banho, você sabe o valor disso, você sabe o valor de se alimentar. Então tudo isso está ligado a crescer, está ligado a amadurecer. Então Deus ele tem nos chamado, sabe, a observar todas essas coisas. Né? E por que muitas vezes a gente vive uma vida instável, uma vida, sabe, levado por qualquer tipo de vento? Porque a gente não amadureceu. Sabe, no monte no monte da tentação, onde Jesus foi tentado, uma das coisas que Satanás pergunta para Jesus, se ele é filho de Deus. Sabe, Jesus, pouco tempo antes, ele tinha ouvido o próprio Pai falar: esse é meu filho amado. Ou seja, ele entendeu qual era a voz que ele tinha que ouvir. Sabe, muitas vezes o fato de nós não amadurecermos é justamente por isso. Nós não conseguimos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes qualquer pessoa lá do mundo, ela vai e tira você do foco daquilo que Deus tem para você. Não, você não adianta fazer essa faculdade, você não vai conseguir, você não tem condição de passar nesse curso. Você não adianta fazer esse concurso que você não vai dar conta, porque você não tem capacidade. Tem muita gente competindo com você, mas o Senhor, Ele deixa bem claro que Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que realmente nos conduz, Ele é aquele que nos leva, sabe, a um novo nível de vida. E por que isso acontece? Justamente porque nós ainda somos imaturos. Nós ouvimos, uma hora a gente ouve a Deus, outra hora ouve aquilo que é do mundo. Uma hora a gente ouve o Espírito de Deus que está dentro de nós, outra hora nós ouvimos as nossas emoções. E aí a gente vai tendo uma vida sem crescimento. Uma vida que muitas vezes é uma vida cheia de, sabe, de coisa emocional. Ah, não, se eu não sentir, ficar o espelhinho me arrepiando, Deus não está aqui. Ah, eu não gostei do louvor. Ah, eu estou sentindo, irmão.
O Senhor está aqui. O Senhor, Ele verdadeiramente toma conta de você. Sabe, muitas vezes nós perecemos porque nós não ouvimos, sabe, Deus falar conosco. Olha, você é meu filho amado. Irmão, entenda uma coisa. Deus te chamou porque Ele te ama. Você é filho amado de Deus. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para pisar a serpente. Você foi chamado para romper. Agora, isso só acontece se você conseguir discernir. Não adianta você tomar atitudes. Saul, ele foi fazer uma oferta. Deus não mandou ele fazer oferta. Não era para ele fazer oferta. Era costume do sacerdote fazer oferta? Era. Talvez na mente dele fosse a hora de fazer a oferta? Era. Mas Deus não mandou ele fazer isso. E ele tinha uma palavra de Deus que era para ele aguardar o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, e ele não aguardou, ele foi lá e fez. É justamente esse tipo de atitude que tem derrubado muitas pessoas, pessoas que têm feito coisas que Deus não mandou, pessoas que têm se lançado em projetos que Deus não estabeleceu. E é óbvio que se ele não estabeleceu e você se lançou sozinho. Moisés, ele tinha uma maturidade de tal forma, e ele conseguia discernir a sua dependência de Deus, que ele dizia o quê? Senhor, se tu não for à frente, eu não vou. Moisés, ele aprendeu a amar o povo. Falou, Senhor, se tu for cortar esse povo, é melhor que tu corte a mim. Ele começou a se identificar com o povo. Ele conseguiu discernir o coração de Deus. Sabe, ele conseguiu valorizar a promessa. Agora, muitos de nós, a gente muda de igreja de qualquer jeito. A gente, qualquer coisinha, se chateia. Porque a gente ainda está muito vivo ainda. A gente está muito cheio de 9 horas, a gente ainda está muito cheio das nossas vontades, a gente está muito cheio ainda da cultura mundana, e a cultura de Cristo não encheu o nosso coração para nos colocar no lugar certo. Sabe por que Paulo teve sucesso na sua vida? Porque Paulo sabia valorizar o projeto de Deus. Paulo sabe valorizar a vontade de Deus. Paulo sabia valorizar, sabe, o coração de Deus. Ele sabia valorizar a intimidade com Deus. Jesus, ele teve um nível de oração aqui, um nível de relacionamento aqui, porque ele conhecia esse nível de relacionamento lá, porque ele estava junto desde o princípio. Jesus sabia muito bem o valor da palavra nossa, e Jesus sabia muito bem o perigo da palavra eu. Eu quero, eu penso. Irmão, quem foi que perguntou o que você pensa? Quem foi que perguntou o que eu penso? Nós precisamos, na realidade, entrar na palavra de Deus, ver quem foi Jesus. Jesus não foi mais um pregador. Jesus não foi alguém revolucionário. Não, Jesus não foi nada disso. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que foi imolado pelos teus e pelos meus pecados. É isso que torna Jesus diferente. Ele é o Filho de Deus. Ele não é mais um, ele não é qualquer pessoa, ele não é uma pessoa que passa como um monte de gente vem, faz sucesso e passa. Pregadores já passaram, Paulo já passou, deixou um legado, deixou, mas um monte de pregador que nunca tiveram o nome dele escrito na vida, talvez você nunca nem ouça falar dele. Passaram, muitos ministros de louvor passaram, eu vou passar, uma boa geração aqui vai passar rápido daqui uns 200 anos. Mas nós vamos passar. Agora, o que nós precisamos entender é aonde nós vamos levar o nosso legado, aonde nós vamos estabelecer, sabe, o alicerce das nossas vidas. Você sabe discernir o corpo? Quando você vai tomar a decisão, você leva em conta os irmãos? Querido, eu aprendi muito cedo a tomar decisões levando em conta a igreja, tomar decisões levando em conta os irmãos. E é isso que você precisa aprender. Precisa crescer não nesse conhecimento filosófico ou crescimento, sabe, em habilidades, porque isso não impressiona o Senhor, mas o seu coração precisa crescer em intimidade com Ele, sabe, amadurecer, para que você não fique levado por tudo quanto é sorte de doutrina, tudo quanto é sorte de conversação, você cai, você fica impressionado. Por que isso acontece? Porque falta esse relacionamento com Deus, falta o relacionamento com a palavra de Deus. À medida que você lê a Bíblia, você começa a se encher da palavra de Deus. Aí qualquer coisa que alguém fale que vá contra a vontade de Deus, vai contra o ensino da Bíblia, na hora o Espírito Santo vai lá, tá vendo aqui? Tu já leu, não já? Tá vendo como é que está diferente o que ele falou? Está diferente. Está vendo como é que o teu sentimento está te levando para o outro lado? Mas o Espírito de Deus diz assim, você escolhe o quê? O seu sentimento ou você escolhe o Espírito de Deus? Querido, uma coisa nós precisamos entender.
Escolha a presença de Deus. Escolha a presença de Deus. Sabe, lá no livro de João 15, diz que nós somos ligados a essa videira. Se você é ligado à videira, você vai valorizar a videira. Você vai valorizar os outros galhos, porque você faz parte de uma só família. Você faz parte de um só corpo. Já imaginou, eu estou pregando aqui, as minhas pernas saem escorrendo? Não, nós vamos lá para o campo que está tendo futebol agora. Nós não queremos ficar com você pregando, nós vamos para o campo, vamos jogar bola. Estamos cansados de ficar dentro de casa. Já imaginou um negócio desse, irmão? Você me vê aqui sentado aqui em cima aqui. Ué, pastor, cadê suas pernas? Não, elas não quiseram ficar, não estão afim de estar na reunião hoje. Não, as minhas pernas não têm governo, minhas pernas, quem manda é a minha cabeça. Do mesmo jeito que quem manda em nós, ou pelo menos quem deveria mandar em nós e em você, é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo Jesus. Se Ele manda, Ele vai, na realidade, te levar por caminhos que não são caminhos tortuosos. E mesmo que Ele te levasse por caminhos tortuosos, você estaria seguro. Como a gente leu, né, no começo, que Ele é esse socorro bem presente. Por que a gente fica apavorado? Porque a gente se enche mais da notícia do mundo, a gente se enche mais das notícias daquilo que na realidade não vai nos levar a lugar nenhum. Sabe, em 1 Coríntios 13, 11, fala justamente disso. Sabe que nós somos membros uns dos outros. E o mais engraçado que esse livro de Coríntios, ele está falando para uma igreja difícil. Né? Eu sei que esse tipo de ensino é justamente para a igreja, né, que muitas vezes não quer andar segundo aquilo que Deus quer. Mas nós precisamos aprimorar, nós precisamos amadurecer. Né? A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, é óbvio que Ele vai te confiar muito. E é isso que Deus quer. Deus, na realidade, não está preocupado em te manter no pouco, mas Ele quer te levar para o muito, querido. Agora, você precisa o quê? Precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer. Você precisa, sabe, entender que aquela pessoa que você era ontem, hoje você não precisa mais ser. Por quê? Porque você está amadurecendo, você está aprendendo, você está sendo trabalhado, Deus está te lapidando, você vai ser uma pessoa melhor amanhã do que hoje. Por quê? Porque você está se envolvendo com o Senhor, porque você está aprendendo novos hábitos, você está aprendendo novos costumes, você está sendo aprimorado nos princípios de Deus, você está se envolvendo com a palavra, e a palavra está te lavando, a palavra está te remodelando, a palavra está te restaurando ao projeto inicial de Deus, é isso que Ele quer. Agora, o problema nosso é que muitas vezes o que acontece na palavra de Deus, lá em Coríntios 10, 21, diz que nós não podemos beber o cálice dos demônios e beber o cálice de Cristo. O problema é que muitas pessoas querem tomar o cálice do diabo e acham que vai ser aceito para tomar no cálice de Cristo ou do reino de Deus. Mas por que as pessoas elas andam dessa forma? Porque elas não conseguiram entender que elas fazem parte de um corpo. Sabe que elas, uma mão separada aqui, é tudo bem que tem aquele seriado lá, Família Addams, que tem uma mãozinha que anda andando. Mas aquilo é coisa assim, de filme, querido. Você já viu alguma mãozinha aqui andando? Né? Eu até imagino que alguns irmãos, se vissem uma mão andando aqui, ia ficar doido, né? Ia ficar louco. Então, se visse umas pernas correndo aqui, eram as pernas correndo aqui, ele correndo pela porta e indo embora para casa, eu nunca mais vou na igreja. Mas, querido, olha, entenda uma coisa, é tempo da gente aprender a amadurecer. É tempo de a gente discernir que nós fazemos parte de um corpo, que nós fazemos parte de um chamado. Se o chamado não estiver na nossa vida, não adianta nada, querido. Se Jesus não estivesse debaixo da vontade do Pai, não adiantava nada, não era cordeiro, não ia produzir o efeito que produziu na nossa vida, não ia ressuscitar. Por quê? Porque quem verdadeiramente moveu foi a sujeição, foi obedecer. E por que ele obedeceu? Porque tinha maturidade. Maturidade. Porque sabia quem era o Pai. Sabia que o Pai era amado dele e que o Pai o amava. Muitas vezes nós andamos em busca de ser amados, em busca de sermos reconhecidos. Por quê? Falta de maturidade. Falta de maturidade. E por falta de maturidade nós somos inconstantes. Ah, não, pastor, eu vou fazer isso. Aí amanhã, irmão, como é que está o seu negócio? Não, eu já mudei para não sei o quê. Sabe, nunca consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem firmeza nas suas atitudes.
Deus, Ele quer nos levar a um lugar de firmeza. A Bíblia diz que a casa, ela não deve ser feita na areia, ela deve ser feita na rocha. Porque a rocha gera segurança. Esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a palavra, esse relacionamento que gera maturidade nas nossas vidas, gera essa segurança. E é isso que Deus tem para você, querido. Deus, Ele quer te ver seguro. Ele quer te ver com atitudes maduras. Ele quer te ver, sabe, com um procedimento santo na sua presença. Sabe, quando a pessoa olhar para você, ela vai falar assim, poxa, eu admiro o comportamento daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa de confiança, né? É isso que Deus, Ele quer para você. Sabe, eu tive uma conversa com um pastor lá do MFI, que a gente tem comunhão, né? E eu estava relatando para ele que tinha saído com o Fernando, a gente foi comprar uma cadeira e tal. E eu tinha me sentido muito bem, porque a gente estava conversando, pai e filho, ele sabendo que ele é filho e eu sabendo que eu sou pai. Mas mesmo diante de toda essa autoridade familiar, a gente estava conversando como amigos, né? A gente estava conversando, sabe, como amigos que podem um ajudar o outro, né? Eu entendendo claramente que apesar de eu ter um pouco mais de maturidade, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas ele está crescendo, ele pode também me orientar, como eu também posso orientá-lo. E eu falando da alegria desse momento com esse irmão, ele relatou que ele, desde quando casou, ele teve um hábito. Ele saía com cada um dos filhos deles. No aniversário ele saía, e ele ia jantar ou almoçar, ia tirar um tempo com aquele filho, no aniversário. Os filhos casaram, e mesmo os filhos casados, as esposas sabiam que eles tinham esse costume. Sabe, querido, que coisa linda. Agora as pessoas não amadurecem, as pessoas ficam se levantando umas contra as outras, as pessoas ficam defendendo quem está errado, as pessoas muitas vezes não conseguem discernir Deus no lugar, Deus no ambiente. Elas não conseguem discernir que o Senhor está aqui, está aí, está na sua casa. Elas não conseguem entender isso, e por isso elas agem como se estivesse largada, como se fossem ovelhas sem pastor. Mas é isso que Deus, Ele quer. Nesse momento de crise, sabe, que você entenda, que você reconheça que o Senhor é o seu tesouro, que o Senhor é o seu porto seguro, que é aquele que, apesar das crises, Ele continua ainda, sabe, inabalável. É esse o Deus que nós precisamos conhecer. Ele quer que nós venhamos amadurecer de tal forma que a gente entenda que não existe ministério sem o corpo de Cristo. Não existe chamado sem o corpo de Cristo. Que a gente entenda claramente que a missão que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu, sabe, o envolvimento com o corpo de Cristo é muito mais importante do que as minhas vontades particulares. Porque o Senhor, a vontade dEle, sabe, leva em conta o corpo. A vontade de Deus leva em conta a salvação. A vontade do Senhor leva em conta, sabe, esse crescimento no qual a gente pode mirar para Jesus. E Ele chegou a um nível tão grande, um nível tão maravilhoso de obediência, que Ele diz, pega a tua cruz e me siga. É óbvio que se você seguir o Senhor, você vai ter o privilégio de ir para a cruz. E a cruz não fala só de morte, não fala só de morrer, mas a cruz também fala que depois de cumprida a sua missão e o seu chamado, vai haver ressurreição. E isso muitas vezes nós trocamos por nada. Deus, Ele tem te chamado a amadurecer. Tem te chamado a amadurecer. Eu não sei qual é a sua maneira de agir. Se você é daquelas pessoas, pastor, mas que coisa linda. Não, eu gostei muito, mas nem está aí para aquilo. Sabe, eu ainda tenho aqueles que ainda falam mal. Não, pastor, mas olha, a igreja tem me abençoado. Eu não sei o que eu seria sem tudo isso que Deus tem feito por mim. Eu tinha morrido. Mas a saída ali já está falando mal. Sabe, olha, isso não é amadurecer. Amadurecer é comportamento mudado pelo Espírito de Deus. É parar de murmurar. É parar de enrolar os outros, é parar de ser desonesto, é parar de ser fofoqueiro, sabe? Crescimento espiritual envolve esse tipo de atitude, é tomar atitude levando em conta a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Quantas vezes eu tenho visto nesses anos todos, pessoas tomaram atitude levando em conta a sua vontade. Elas queriam um conselho, mas elas queriam conselhos que fossem
de acordo com a sua carnalidade. Um conselho que liberasse elas para pecar. Elas não queriam um conselho que, na realidade, as trouxesse para o prumo. E na maioria das vezes, as pessoas vão tomar conselho e elas sabem o que elas precisam fazer. Elas sabem o que precisam fazer. Mas elas estão mais envolvidas na sua carnalidade, na sua vontade, que elas querem uma desculpa para continuar no pecado. Mas elas sabem o que precisam fazer, porque o próprio Espírito fala dentro dela. É poucas as pessoas que vêm tomar um aconselhamento porque elas não sabem o que fazer, ou elas têm dúvida, mas a maioria sabe o que tem que fazer, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela te coloca no prumo. Sabe, querido, é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. Né? Eu venho de um tempo que você orava e eu vou tirar um versículo para ver a vontade de Deus. Eu já fiz isso, eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso, porque você não vê Jesus fazendo isso. Você não viu nenhum discípulo fazendo isso. E se brincar, você não vê nenhum avivalista fazendo isso, porque nenhum deles deixaram esse tipo de atitude para nós. Você não vê. Agora eu já fiz, agora eu não faço mais. Né? Quantas vezes eu ouvia alguém falar uma coisa e ficava apavorado. Apavorado. Não, tem que fazer isso, não pode usar isso, tem que usar aquilo outro. Mas aí a gente vai chegando num nível que a gente entende o que é a palavra de Deus. Hoje é moda usar calça rasgada. Eu já usei calça rasgada, quando eu era adolescente, mas eu não usava, não era porque era moda. É porque eu só tinha aquela calça. Né? Aí está certo, está errado? Não, irmão, a gente chegou no nível de maturidade que a gente sabe discernir as coisas. Não tem erro nisso. Quantas vezes a gente toma atitude de pessoas que não têm conhecimento bíblico? Eu lembro que uma vez eu cheguei no bebedouro e eu orando, e olha que estava orando. E eu falei assim, Deus, se cair essa gota, na hora que eu pegar, aí eu sei que é a tua vontade. Mas na hora que eu fui com essa conversa, Deus falou assim para mim, rapaz, não funciona assim. Né? Então nós precisamos entender, querido, que se nós abrirmos o nosso coração, Deus vai nos levar a amadurecer. O grande Moisés, o homem de Deus, o homem mais manso da face da terra, o cara líder, sem tamanho. Ele precisou de um conselho do sogro. E ele tinha relacionamento com Deus. Deus falava face a face com ele. Agora ele precisou de um conselho. Ele tinha maturidade para ouvir o conselho, para se sujeitar. Ele tinha maturidade para analisar as coisas. Uma pessoa imatura, ela é levada pelas suas emoções. Ela compra um carro porque achou bonito. Ela não analisa se o carro tem valor. Ela não analisa nada. Ela faz negócio maluco. Uma pessoa que não tem maturidade, ela joga tudo por alto. Por quê? Porque ela não tem maturidade, ela é levada pelas emoções. Mas Deus, Ele tem te chamado a crescer, querido. Como Paulo fala, olha, eu queria falar para vocês como a homens e mulheres espirituais. Mas ainda não posso fazer isso, porque vocês ainda precisam voltar lá atrás para os rudimentos. Quantos irmãos vivem uma vida que precisam entrar nos rudimentos? Por quê? Porque abandonaram a palavra de Deus. Mas à medida que você se envolve com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai, sabe, modelando a tua vida. Ele vai organizando a sua maneira de caminhar. Ele vai, sabe, tirando essas escamas dos teus olhos. Você começa a ver as coisas. Você começa a ver que as coisas, na realidade, não são emocionais. Né? Quantas vezes a gente se encanta com as pessoas, mas a gente se encantou, mas não conhece a pessoa. Né? Mas à medida que você amadurece, você começa a ouvir a voz de Deus. Você começa, inclusive, Deus falar, olha, não quero que você faça isso. Senhor, mas é para ajudar. Não quero que você faça isso. Mas por quê? Que você amadureceu, você aprendeu que Deus sempre tem razão. Repita aí na sua casa, Deus sempre tem razão. Querido, entenda uma coisa, quando você amadurece, Deus sempre tem razão. Enquanto a gente não amadurece, a gente não consegue entender que Deus tem razão. A gente ainda acha que Deus se enganou. Não, Senhor, tu não está entendendo. Ananias, ele chega para Deus e fala, Senhor, mas esse cara é o cara que persegue a gente. Mas Deus não ficou explicando nada para ele, não. Falou assim, olha, você vai lá, ensina, discipula ele. Porque para mim importa que ele aprenda o que é sofrer pelo meu nome. Vai lá e faça isso. O que Ananias fez? Tudo bem, Senhor, eu tenho uma opinião, mas a sua opinião é o que prevalece. Foi a opinião que prevaleceu e olha o que aconteceu. Muitas vezes, querido Deus, Ele nos dá uma palavra e a gente não consegue obedecer, não consegue se sujeitar. Né? A palavra ela fala muito claramente, toma cuidado com a falta de maturidade.
Né? A gente vê muita gente pregando hoje e os caras acham que são a capa do Batman. Nunca nem rodaram concreto, nunca nem passaram por provação, já acha que é melhor do que os outros. Mas você não vê isso na palavra de Deus. Você não vê isso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é debaixo de honra. A palavra de Deus, você valoriza as pessoas que são mais velhas ou que têm mais tempo na fé. Você ouve essas pessoas, você aprende com elas. Mas por isso que as pessoas erram, porque elas não são, sabe, tratadas ao ponto de amadurecer e entender que elas precisam ouvir. Moisés ouviu o sogro. Se fosse hoje, ia contar piada de sogra. Mas Moisés não foi contar piada de sogra e nem ficou piada de sogra na palavra de Deus. Pelo contrário, ficou uma palavra que o sogro deu para o genro. E o genro era o líder. Agora o genro tinha maturidade para discernir. Agora, isso que Deus ele quer de você. Se envolva na palavra de Deus, querido. Quando vier esses conselhos, ouça o conselho. Vê se isso é de Deus, se isso não é de Deus. Né? Quantas pessoas são mestres em desanimar? Oh, não faça esse concurso, porque tem muita gente, você não vai passar. A gente teve um testemunho aí do André, né? Lá na igreja da cidade, o cara top de linha. Agora, por que esse testemunho aconteceu? Porque ele não deu ouvido às amizades. Entre aspas, amizade. Pelo contrário, ele deu ouvido à vontade de Deus. Ele deu ouvido, sabe, em imaturidade, que ele podia tentar, que ele era capaz. Você é capaz, querido. Você é capaz. Entenda uma coisa, você é capaz, você foi chamado, mas o seu chamado, ele tem que ser envolvido com a vontade de Deus. Não pensa que você, não, eu sou o irmão, ninguém é nada se o Senhor não for em nós. Nenhum de nós vamos conseguir sucesso em nada se Deus não estiver presente. Até pode conseguir, mas é um sucesso passageiro. Mas se Ele estiver no controle da tua vida, e você precisa amadurecer para aprender isso, que Ele possa conduzir a sua maneira de falar, onde você vai parar de falar mal dos outros, onde você vai aprender a honrar quem tem que ser honrado, vai parar de viver uma vida emocional, vai aprender a crescer nas suas emoções, vai crescer intelectualmente, vai crescer, sabe, alguns não precisam mais crescer, eu não preciso mais crescer, mas você vai crescer, sabe, no relacionamento com Deus, crescimento espiritual, é isso que Deus quer. Amadurece, querido, toma uma posição, começa a falar: Deus, aonde eu vou estar amanhã? Né? Aonde eu vou estar? Qual o nível de relacionamento eu vou estar amanhã? Será que eu ainda vou estar com esse mesmo nível de conhecimento que eu estou hoje? Ou eu vou aprender, eu vou discernir, eu vou compreender, eu vou ter como, sabe, a me expressar melhor na tua presença? Sabe, Deus, Ele quer te abençoar, querido. Deus quer te abençoar. Sabe, nós queremos ver você crescer. É isso que Deus quer para você. Né? Eu lembro que muitas pessoas vêm aqui na frente, né? Já teve dia de 15, 17 pessoas aqui na frente. Onde estão essas pessoas? Né? Eu lembro que o Joaldo, ele foi para o retiro, né? Um retiro que não tinha nem tanta coisa boa, era uma casa apertada, a gente dormiu nos carros, o banheiro entupiu lá, um negócio mais mas Deus agiu naquele lugar. O povo entrou na presença de Deus, foi uma coisa de doido. Quando está quase terminando o retiro, o Joaldo chega para mim e fala: pastor, o senhor não vai fazer o apelo? Eu quero aceitar Jesus. Eu até tomei um susto. Ele aceitou Jesus, até hoje tem sido um homem de Deus no nosso meio. Agora, por quê? Porque resolveu entrar naquilo que é de Deus, resolveu fazer parte, resolveu ser corpo. Quem amadurece, quem entra naquilo que Deus quer e entende o valor que é fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo, fazer parte do corpo. Querido, Deus te chamou para amadurecer, Deus te chamou para congregar, Deus te chamou para estar junto, Deus te chamou para se envolver, Deus te chamou para ter um crescimento. O crescimento não pode ser atrofiado, nem ele pode ser corrido, não. Cresça naturalmente no Espírito de Deus, lendo a palavra, sabe, conversando com Deus, deixando Ele te ensinar. Nos seus devidos momentos, Deus vai te ensinar e Ele vai te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares altos. Tá? Não significa que quem tem mais tempo tem maturidade, não. Tem muita gente que está velho de igreja e tem as atitudes erradas. Atitudes muito pior do que criança. Age com loucura. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser uma testemunha viva, fiel
daquilo que é a vontade dele. Amém? Deus quer agir na sua vida. Tá? Eu não sei qual o seu nível de vida, eu não sei o que você pensa, sabe? Eu não sei qual é a situação da tua vida. Mas eu queria que você repensasse algumas coisas. Né? Deus, o que eu fiz até agora? Deus, eu tive várias oportunidades, eu não aproveitei a oportunidade. Deus, até que eu gosto de ir lá na igreja, mas eu não faço parte dessa igreja ainda. Deus, às vezes eu admiro o pessoal, mas eu ainda tenho algumas coisas que me travam. Querido, o que te trava e te impede de crescer. Eu conheço muita gente que é impedido de crescer por causa de costumes, religiosidade. Né? Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de nos dobrar, de nos prostrar. Né? E é somente prostrado, é somente de joelho que você vai se levantar em Deus, querido. É só quando você se entrega, é quando você morre que você ressuscita. E é isso que Deus quer para a sua vida. Será que você vai continuar muitos e muitos anos sendo amigo de Deus? A gente conhece que muitas pessoas eram amigas da gente, nos admiravam, mas não faziam parte da igreja. O que adianta isso? Deus, Ele quer um relacionamento com você. Deus, Ele te chama para fazer parte do corpo. Toma uma decisão. Pastor, mas eu não sei se eu vou dar conta. Querido, não é você que vai dar conta. Não sou eu que vou dar conta, mas é o Senhor nas nossas vidas que vai nos fazer avançar. É isso que Deus quer para você, querido. É isso que Deus quer para você. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora das pessoas olhar para você e falar assim, não, esse é um crente. Esse anda com o Senhor. Esse anda com o Senhor. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Resolva a partir de agora andar com Deus. Tome uma decisão. É isso que Deus quer para você, querido. Quantas pessoas, vivem uma vida, uma vida desgraçada. Elas sabem o que Deus Ele quer para ela, mas elas, estão tão envolvidas com aquilo que é do mundo, estão tão envolvidas com as suas machucaduras, com as suas emoções estouradas, que elas não conseguem romper em Deus. Mas, querido, dá uma oportunidade para Deus mover na sua vida. Dá uma oportunidade para Deus realizar na sua vida. Para de ser somente um admirador, mas faça parte do corpo de Cristo. Se você quer aceitar Jesus, eu queria que você, onde você está, né? Você tomasse uma decisão diante de Deus. Olha lá no seu interior e fala, Senhor, eu entrego a minha vida na Tua presença. Talvez o seu coração, né, haja um monte de acusação. Mas Deus te chamou para um lugar onde não haverá acusação. Haverá um Deus que vai trazer restauração e não acusação. A grande verdade é que à medida que nós amadurecemos, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, nós não merecemos. Segundo, não somos nós que fazemos. Terceiro, é Deus que faz na nossa vida. Quarto, a vontade dEle é fazer. E Ele não depende do que nós somos, porque Ele quer restaurar a nossa vida. Dá uma oportunidade para Deus restaurar a sua vida. Se você realmente pensar, você vai chegar à conclusão, né, que até aqui você não é feliz, que até aqui você não tem paz. Mas a partir de agora, você pode se tornar filho. Basta que no seu coração você aceite Jesus. Feche os seus olhos, querido. Pai, nessa hora, Pai, nós colocamos, ó Deus, o Teu Filho na Tua presença, colocamos a Tua filha, Pai. Tu conheces, Deus amado, a sua história. Ó Deus amado, muitas vezes, ó Deus, tentou fazer a Tua vontade, como Saul fez, mas acabou dando tudo errado. Tu conhece, Deus amado, o seu coração, sabe, Deus, que muitas vezes, Senhor amado, retroceder, voltar atrás, é muito difícil, Pai. Mas eu sei, Deus amado, que o Teu Espírito Santo, Ele é capaz de fortalecer, Deus, para que tome, Deus amado, a decisão correta. Pai, eu sei, ó Deus amado, que muitas pessoas, elas se preocupam muito com aquilo que as pessoas vão pensar. Mas eu também sei, Senhor, que Jesus não se preocupou com o que as pessoas iam pensar. Ele não se preocupou com as feridas que no seu corpo foram abertas. Ele não se preocupou com as humilhações, Pai. Pelo contrário, Senhor, Ele só se preocupou com essa pessoa. Ele se preocupou conosco, Senhor. E nessa hora eu te peço, Pai,
Fortalece essa pessoa, Deus, para que ela possa se entregar na tua presença, Pai. E nesse momento, Deus, eu te peço por toda a igreja. Guarda a tua casa, guarda essa igreja maravilhosa, essa igreja linda, Senhor. Ó Deus amado, esse potencial tremendo, Deus amado, que há, Senhor amado, no meio dos teus filhos, Pai. Que tu possa, Senhor amado, nos conduzir, Pai, todos nós, ó Pai, a essa maturidade, a esse crescimento, ó Pai amado, a esse nivelamento, Deus amado, segundo, Deus amado, ó Deus, a tua santidade, segundo aquilo que é teu, Pai. Ó Deus amado, nos leva, Senhor amado, a esse nivelamento, Deus amado, diante, Senhor amado, da tua vontade, Pai. Onde, Deus amado, tu quer, Deus amado, usar cada um de nós, ó Pai. Onde, Deus amado, tu quer imprimir, Senhor amado, em nosso caráter o teu caráter. Onde tu quer imprimir na nossa vontade a tua vontade, Pai. Ó Deus amado, que a tua palavra grite, Senhor amado, dentro de nós, ó Pai. Que o teu Espírito, ó Deus amado, nos envolva, Deus amado, de uma forma, Senhor amado, sobrenatural, ó Pai. Que cada um dos teus filhos, ó Pai, ouçam, Senhor amado, de ti. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Ó Deus, que cada um, ó Deus, se sinta, Senhor amado, verdadeiramente amado, chamado por ti, Pai. E que se lance, Senhor amado, ó Deus amado, na tua presença, Senhor amado, em busca, Senhor amado, dessa maturidade, Senhor amado, em todos os âmbitos, Senhor amado, das nossas vidas, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Na realidade, enquanto a gente não está podendo se reunir, sempre eu vou estar aqui na sexta-feira à noite. Eu vou estar aqui no sábado, às vezes durante o dia e à noite também. Sabe, no domingo, assim, à noite também a gente está aqui. Que realmente Deus possa te abençoar. Sabe, procure participar das células, procure se envolver, porque você é corpo e Deus te quer como corpo. Você é membro de Cristo e Deus te quer como tal. Que Deus te abençoe e te guarde. Que seja uma semana poderosa nas mãos de Deus, pelo nome de Jesus. Um abração e um beijo. Que Deus te abençoe.